O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês a geração de pontos automáticos no ponto médio, cruzamentos, uma série de formas e tipos de criação automática de pontos na malha viária, igualzinho do GSVC, do módulo GSVC da Geologos. Então, o que foi feito? O mesmo módulo do GSVC na criação automática de pontos, ele está aqui também no GeoBR Street. Porém, existe um pré-processamento para ser feito, para ser realizado. Então vamos lá. Primeiro, eu preciso exportar trechos do BR Street para que isso seja realizado, essa inserção de pontos automáticos, tá? Essa criação de pontos automáticos. Então vamos selecionar aqui algumas vias do BR Street, como se fosse uma frequência, como se fosse um setor onde eu desejo inserir pontos automáticos, que representam uma série de informações na via pública: bueiros, postes, contêineres, papeleiras, lixeiras, etc, etc. Tá? Então vamos selecionar aqui, pode ser uma área qualquer. Tá? Então estou no BR Street, lembrando que você tem uma série de camadas lá do BR Street, né, como município, áreas verdes, hidrografia, etc. Tá? Então vamos lá selecionar. Vamos selecionar uma área aqui qualquer, como se fosse uma frequência ou um setor. Tá? Vamos selecionar aqui, vamos escolher uma área aqui. Ó. Pode ser essa aqui. Ó. Pode ser essa. Tá? Então venho aqui, vou selecionar essa área. Tá? E vou exportar essa área. Se eu tentar exportar essa área aqui via Geographic File, ele diz que é uma área restrita, que não pode ser exportada. Tá? Então o que nós fazemos? Existe um limite de exportação. Então você vem aqui, você em pontos, exportar trechos, links, até 10.000 trechos. Eu estou colocando aqui 215 trechos na selection e desejo gerar um arquivo externo. Tá? Então vamos gerar um arquivo externo aqui, nesta pasta. Então o que ele está fazendo? Apenas exportando esses links, esses trechos do BR Street, onde eu pretendo criar esses pontos automáticos. Muito bem, feito isso, eu já tenho aqui um layer, um novo layer chamado Eixo Selection, e esse novo layer contém as informações da via. Tá? Contém todas as informações da via aqui. Ó. Muito bem. E nessas informações da via, eu acrescentei algumas informações como logradouro, codilog, segmento, etc, etc. O que significa isso? Significa que esses atributos mínimos são os mesmos atributos mínimos que eu preciso lá no GSVC. Para poder replicar, para poder utilizar esse módulo igual do GSVC, eu tive que fazer essa exportação e criar esses atributos mínimos. Tá? São informações que eu não tenho no BR Street. Muito bem. Então vamos lá no BR Street, e que eu tenho 215 trechos e podemos assinalar. Então agora eu tenho esse layer à parte. Ó, tá? Se você tirar ele daqui, ó, só para demonstrar que ele existe, né? Vamos dizer assim, vamos adicionar ele aqui, ó. Vamos abrir ele separado, tá? Apenas para demonstrar que ele foi exportado. E ele está aqui, ó. Olha lá, eixo tal. Então é um arquivo, o data view, arquivo externo, geográfico, que é a imagem do BR Street, né? Apenas para poder criar ou inserir pontos automáticos, tá? Bom, vamos lá, vamos adicionar novamente. Ele existe aqui fisicamente. Olha lá, estilo. Vamos colocar, podemos colocar colocamos um azul. Olha lá. Até coloquei a mão direção, né? Que eu não consigo ver no BR Street, eu consigo ver aqui. Podemos tirar a mão direção só para não ficar tudo temático dos pontos, que é um pouco melhor. Tá? Então eu tenho aqui essas vias. Muito bem.
Então, quando eu entro aqui no GeoBR Street, ponto a ponto, para gerar pontos automáticos das seleções exportadas do Layer BR Street, foi o que eu acabei de fazer nesse item aqui. Então, agora quando eu clico aqui, ele já reconheceu que existe um layer com essa característica, né? Quando você coloca confirmar, esta mesma tela é a mesma tela, é o mesmo programa adaptado para o GeoBR Street. Então essa rotina, apesar de ser a mesma rotina do GeoSVC, é uma rotina adaptada para o GeoBR Street, tá? Então tudo que você sempre fez lá no GeoSVC, você pode fazer agora aqui também. Então, por exemplo, eu quero criar um ponto médio no segmento. Então ele criou lá todos os cosméticos aqui, ó, todos os pontos médios. Ó. Então, se tem 215 trechos, ele está criando 215. Tá? Vamos supor que seja containers, papeleiras, lixeiras, não importa o que seja. Muito bem. Vamos supor que eu não quero que um container ou uma lixeira não esteja próxima a 50 metros uma da outra. Então, você pode desprezar, você colocando um raio aí de 50 metros, por exemplo, eu tenho 215, quando você põe para desprezar, ele já eliminou vários. Ó. Então você não vai encontrar nenhum container, nenhuma papeleira, nenhuma lixeira próximo de 50 metros. Ó. 215 caiu para 122. Então nós temos aqui 20 opções de criação de pontos automáticos. Tá? Vamos limpar isso aqui. Isso aqui é uma demonstração de um caso. Tá? Do ponto médio versus como desprezar containers, um ponto até 50 metros, tá? Vamos limpar aqui. Agora eu quero gerar, por exemplo, do lado direito e do lado esquerdo, lembrando que eu posso usar o intervalo, por exemplo, vamos por 5 metros, tá? Então ele está gerando do lado direito e do lado esquerdo 5 metros, olha lá, tá? Até segmentos até 100 metros, tá? Você pode jogar também do outro lado esquerdo, a mesma coisa, tá? Então você pode, inclusive você pode combinar, né, um item com o outro, tá? Você tem muitas opções aqui. Você tem que testar cada uma dessas para você escolher qual que se encaixa no seu trabalho, tá? Cruzamentos nos vértices, olha lá. Como tem segmentos quebrados no Backstreet, ele coloca aqui, tá? Aqui é um vértice também. Olha lá, tá? Cruzamentos, segmentos e intervalos. Vamos lá, vamos limpar isso aqui. Insere nos cruzamentos e intervalos. Vamos aqui, intervalo de 10 metros. Tá? Vamos colocar aqui. Então, o que ele está fazendo? Ele está colocando no intervalo de 100 metros, de 10 metros. Tá? Então, ele vai até o cruzamento e afasta 10 metros. Aquele outro caso que eu deixei 100 metros, ele foi até o vértice e afastou 100 metros. Tá? Então é uma forma de você colocar no cruzamento, mas não no cruzamento no meio da rua. Então eu quero afastar um pouco, como se estivesse numa esquina da via, e não necessariamente no meio da rua. Ninguém coloca um container no meio da rua. Você coloca afastado da esquina, tá? Vamos lá ver isso. 394. Vamos dar um zoom aqui. Olha lá, ele afastou, né? Então você afasta 10 metros, né? Porque se você não colocar esse intervalo, tá? Ele vai... Vamos fazer isso. Vamos colocar aqui intervalo de 1. E aqui vamos colocar 1 também. Vamos colocar aqui.
Aqui no cruzamento. Vamos colocar aqui. Deixa ele processar. Agora eu coloquei intervalo de pontos de 1 metro afastado e deslocamento de 1 metro também. Então ele está colocando muito próximo da esquina. Tá? É isso que eu desejo. Tá? Eu desejo colocar um container, porque se você colocar no cruzamento real, no próprio cruzamento, como vou fazer agora, ele fica aqui no meio da rua. E eu não quero colocar no meio da rua. Eu quero colocar numa esquina, longe do meio da rua. Tá? Vamos limpar isso aqui e vamos colocar agora nos cruzamentos. Tá? Olha lá, ele colocou no cruzamento, apenas um ponto no cruzamento. Essa é a diferença, tá? Entre você colocar afastado, ó, afastado, ou no próprio cruzamento. Então, aqui você tem muitas maneiras que você tem que ficar testando. Ponto médio do lado direito, tá? Do lado direito, vamos ver aqui o que ele faz. Do lado direito, ó. Aqui você tem o deslocamento desse lado, tá? Vamos lá colocar. Aqui eu deixei 1. Vamos colocar aqui do lado esquerdo, vamos colocar aqui um afastamento de 15 metros, tá? Olha lá, já está colocando aqui a diferença, tá? Você vê a diferença entre o lado direito e o lado esquerdo, tá? Então, de um lado eu coloquei 1 metro, do outro lado eu coloquei 15. Então, você pode colocar, logicamente, o mesmo afastamento. Então, tem muitas combinações, tá? Muitas combinações. Eu vou deixar do lado direito, 15 metros, e depois eu vou colocar do lado esquerdo, tá? Agora do lado esquerdo. Tá? Então você tem combinações. Né? Quando você tem muitos pontos aglomerados, que você não deseja que um fique próximo ao outro, então você pode desprezar informando um raio. Né? Então tem muitas combinações. Então vamos colocar aqui, eu quero um raio, vamos começar com um raio pequeno, de 20. De 20 não, de 20. Vamos começar com 10. Eu tinha 430, vamos ver quanto nós vamos ter agora. Vamos ver se ele despreza alguns. Tem que ficar jogando com essas informações. Vamos verificar quantos ele ficou. Eu sei que aqui diminuiu a quantidade de pontos. Ó. De 430 virou quantos? R$ 390. Aqui já não ficou tão aglomerado. Ó. Né? Então, esse desprezar é muito interessante. Você consegue limpar um pouco os pontos que estão aglomerados. Né? Ponto médio de segmento. Menos envia sem saídas. Então, ele vai colocar os pontos em pontos médios, menos envia sem saídas. Tá? Agora é no ponto médio mesmo, né? Que é diferente desse daqui, ó. Ponto médio por segmento, tá? Aqui é por codilog. Então o que ele faz? Ele pega as ruas, todas as vias, vamos dizer assim, e verifica isso. Agora eu só quero limpar, que eu deixei aqui 15 metros. Vamos colocar 5 metros, tá? Olha lá. Somente por codilog. Vamos limpar, vamos diminuir isso, vou colocar 50. Aí, por codilog, 64, continua 64. Ponto médio, segmento até o intervalo, segmento até o intervalo de 100 metros. Agora ele colocou até 100 metros, ó. Ele colocou 54. Vamos colocar
10. Vamos verificar aqui. Olha lá. Então ele colocou no segmento, mas ele colocou com intervalo de 10 metros. Ó. Veja quantos ele está colocando. Centenas, né? Então tem que tomar cuidado quando você coloca aqui. Ou seja, ele vai adicionando dentro do segmento quantos você deseja até o intervalo. Tá? Então de 215, imagine quantos ele está colocando aqui. Tá? Então essa combinação de 20 opções, você pode inserir containers, papeleiras, lixeiras, postes, bueiros, tudo que pode representar um ponto na malha viária. Tá? Vamos deixar ele fazendo. No GeoBR Street você já viu nos outros demos que nós podemos inserir pontos de uma forma interativa, né? Então isso é uma forma de inserir pontos. A outra forma é quando você obtém pontos via GPS. Então você simplesmente adiciona o ponto aqui e você aciona a rotina do geocode reverso, porque assim ele já coloca todos os atributos importantes do sistema e também ele já obtém informações da própria via. No caso desses pontos, quando você gera pontos fisicamente, tá? Que eu vou fazer após isso, ele já processa esses passos, né? Então eu estou esperando terminar isso para poder gerar alguns pontos. Vou limpar essa tela, vou gerar alguns pontos e depois eu vou gerar os pontos fisicamente, porque até agora o que eu gerei foi apenas cosmético para enxergar, para visualizar o meu resultado final. Quando eu tenho o meu resultado final visualizado, vamos dizer assim, através desses pontos cosméticos, aí sim eu posso gerar os pontos fisicamente. Tá? Então por isso que a gente sempre coloca primeiro esses pontos cosméticos, depois você gera fisicamente os pontos. Uma outra situação que você também tem é que você pode combinar, você pode acionar, por exemplo, o item A, o item 1 com o item 6, o item 2 com 3. Você pode combinar o acionamento desses itens, dessas opções. Aí você, quando gerar os pontos, ele vai gerar os pontos de todos que você está visualizando. Tá? Então essas formas de criação de pontos é muito interessante quando você está simulando uma série de pontos que a empresa pretende colocar numa cidade, numa área, etc, etc. Tá? Porque não necessariamente é só a quantidade de vias ou a quantidade de trechos. Normalmente você quer inserir
pontos internamente, né? Com intervalo de 100 metros, com intervalo de 200 metros, você quer para a direita, para a esquerda, você quer inserir em cruzamentos, você quer inserir em cruzamentos, porém afastados da via, você quer desprezar quando tem muitos pontos aglomerados, entendeu? Então tem muitas formas de inserir pontos automáticos, tá? Então basicamente nós temos essas três formas, tá? Uma outra forma também que o Google Earth Pro faz é o seguinte: quando você tem uma base de endereços e você deseja transformar em pontos, que chama geocoding. Então você pode usar o Google Earth Pro, tem um vídeo na Geologos como faz isso, né? E você tem também uma criação automática de pontos. Então uma criação automática de pontos através de endereço, você pode inserir aqui no GeoBank Street da forma interativa, que eu já demonstrei para vocês no item, no demo, né? Tem esta forma de inserir pontos automáticos também, tá? E também tem uma outra forma de inserir, que é através do GPS, né? Se você tiver uma coleta de dados aí com GPS, você também pode fazer isso, tá? Você pode ter essas informações. Olha, daqui dá para ver quantos pontos eu estou inserindo, ó. 1.300 e pouco, ó. Então ele inseriu aqui em todos os segmentos até 10 metros, tá? Então isso é uma coisa que provavelmente você não vai fazer, mas é só para dizer que você tem aí uma geração praticamente limitada de pontos, tá? Ó, 1.372, tá? Agora eu posso limpar tudo isso. Vamos gerar aqui rapidamente no ponto médio do segmento, tá? Vamos gerar esse aqui, ó, que são os 215, tá? Vamos fazer novamente esse, só para podermos encerrar esse vídeo gerando pontos aqui fisicamente, né? Vamos desprezar alguns aqui. Vamos colocar aqui 70 metros para desprezar. Porque se eu coloquei aqui, ó, 70 metros, ó, então nós temos 75, tá? Muito bem. Quando você termina e você acredita que isto, né, o que foi gerado é o desejado, você põe aqui gera pontos. Então você pode escolher a pasta que você deseja e ele vai gerar para você fisicamente isso, tá? Então vamos lá, limpar. Olha lá, ele gerou para você todos os pontos, tá? Então vamos ver a lista aqui. Ó, P02. Esse P02 seria as opções que eu estou escolhendo. Sempre fica a última, tá? Vamos lá. Listar. Olha lá. Então o que ele fez? Ele gerou apenas as coordenadas e uma sequência, mais nada. Então se eu vou utilizar isso para algum trabalho aqui interno, então você pode simplesmente esconder essa linha, que não interessa mais, tá? Agora, se eu for utilizar qualquer rota, geração de rota aqui, tá? Por exemplo, gerar rota de uma forma aqui, por exemplo, dos setores, ele vai dizer que não há pontos para processar ou faltam atributos obrigatórios, tá? Então você sabe que quando você tem pontos que você insere no mapa, é sempre importante você vir aqui, olha lá, carregar atributos obrigatórios no lead de pontos. Então você clica aqui, escolhe esse, né, porque o outro é do eixo, e dá OK, tá? Se você deseja colocar já no campo ordem a sequência do ID, só para você ter essa informação inicial, olha lá, já colocou e já faz uma análise de pontos, se você tem pontos próximos, muito afastado, etc, 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 tá? Muito bem, é o que eu vou demonstrar isso nos próximos vídeos, tá? Vamos colocar aqui um label do campo ordem. Olha lá, já colocou todos os atributos, ó, todos os atributos. Vamos ao data view, tá? Então o que ele fez? Ele já colocou todos os atributos necessários para o sistema GeoBank Street. Ele já colocou no campo ordem apenas uma sequência da forma que foi inserido, né, que provavelmente você não vai usar isso para a rota, né?
apenas para visualizar uma sequência. Agora vamos fazer uma rota disso, tá? Só para a gente encerrar esse vídeo, tá? Então você pode fazer pelo Route Manager ou pode fazer pelo próprio Berry Street, tá? Então vamos gerar uma rota aqui dos pontos internos e eu quero escolher Fast Test, tá? Eu quero escolher todo o setor inteiro, não tem nenhuma selection aí. O campo ordem que eu gostaria de usar ou simplesmente atualizar a sequência correta após a geração da rota, pode ser o ordem mesmo. Então aqui eu vou pedir para ele gerar uma rota nova a partir de 1 a 999. Então se você colocar o 999 em um desses pontos, ele vai gerar a rota obedecendo a origem, né, o início e o final da rota. Vamos deixar só um, que ele vai pegar por aqui, e deixa ele criar o final onde ele acha melhor, tá? E já vamos aproveitar e gerar um relatório também aqui. Então quando eu faço isso, agora está tudo montado, quer dizer, eu tenho pontos no meu sistema, eu adicionei os atributos obrigatórios, eu quero fazer uma rota, posso poder ter criado setores, etc, etc. Aí vem a criação do plano em si, tá? Que não faz parte desse vídeo. Esse vídeo é apenas para mostrar a mesma tela, o mesmo box que tem no GSVC, que é a criação automática de pontos, tá? Em cruzamento, ponto médio, esquina, intervalo, à direita, à esquerda, etc, etc. Tá? Veja, eu não tinha ponto nenhum, passei a ter pontos. Eu não tinha nenhuma rota, passei a ter uma rota. Isso em qualquer lugar do Brasil, porque o mapa que eu tenho é do Brasil inteiro. Então você pode fazer no Rio, Salvador, Betim, Barueri, São Paulo. Então não importa onde você esteja, você pode criar os pontos automáticos em qualquer lugar do Brasil. Então esse é o objetivo desse vídeo. Deixa eu só esperar terminar. Aqui ele já criou aquilo que nós já vimos, ocorrência, rota, Excel, report. Olha lá, está criando um cosmético. Sempre eu queria um cosmético, como eu demonstrei já isso nos outros demos. Vamos esperar. Olha lá, terminou. Então ele fez aqui uma rota entre esses pontos, tá? Muito bem. Esse é o objetivo desse vídeo.